Eu, quando era assim, guri de 13, 14, 15 anos, eu desejei ser radialista. Aí eu comecei a imitar os locutores de rádio daquela época, que naquele tempo não tinha televisão. Então, imitava os caras da Rádio Bandeirantes de São Paulo, que era o Edson Leite. Aqui no Rio Grande do Sul, em narração esportiva, o Pedro Pereira, que nunca vi narrador igual a ele, faleceu num acidente de uma paixão dele, que era o automóvel, no autódromo de Tarumã. Mas, enfim, eu queria ser radialista e eu acho que quando a gente quer ser alguma coisa, tem que se valer daqueles que estão indo bem, tentar ver como é que eles fazem, né? Eu comecei a imitar esse pessoal até que em 1960, aí estava abrindo a Rádio Guaratã, aqui em Santa Maria. E eles fizeram testes para locutores. Claro que eu era guri ainda. No primeiro momento eu fiquei em segundo lugar, quem passou foi eles, precisavam só de um lugar, né, para locutor esportivo. E aí eu fiquei em segundo lugar, quem venceu foi o Tabajara Tages. Daí eu acabei entrando, porque fui assistir a estreia dele e veio uma tempestade terrível, ele não compareceu, aí eu entrei e não saí mais. Bom, aí eu comecei a executar o meu sonho de ser radialista. Tá? E naquele sonho de ser radialista, eu comecei daí, além de ter tentado aprender muita coisa, de microfone, etc, etc, daí eu comecei a botar na cabeça que eu queria ter uma emissora de rádio um dia, mas tendo nascido de uma família que não tinha tantos recursos, família ferroviária, eu teria que me preparar para um dia, quem sabe, poder comprar uma emissora de rádio. E aí, como é que eu vou fazer? A primeira etapa seria entrar no ramo de venda de publicidade, né? Porque na parte de locutor eu fui tentando abranger diversas áreas, locutor esportivo, locutor comercial, aquela coisa toda. E aí, para ter um valor adequado para um dia realizar o meu sonho de ter uma emissora de rádio, eu teria que ver como fazer. Bom, vou começar a vender publicidade. Aí, além de vender publicidade, fiz vários programas, e em 1964 estava surgindo a TV Imembuí. Daí eu e o Paulo Gilberto Oira resolvemos fazer a primeira agência de propaganda de Santa Maria, em 1964, julho, que foi a Gilpe Publicidade Limitada. Aí nós resolvemos solicitar demissão da rádio que nós estávamos trabalhando, eu e o Paulo Gilberto, que foi a Rádio Imembuí, para cuidarmos da agência de propaganda, já que aí nós poderíamos fazer publicidade em todas as rádios e na televisão que estava surgindo. Então fundamos a agência de propaganda, mas o meu objetivo sempre era de ter um dia uma emissora de rádio. Com a agência isso facilitou, porque a gente passou a ter faturamentos bem adequados e eu guardava o dinheiro. E guardava o dinheiro desde 64 em diante na agência e antes já vendendo publicidade. Não abandonei nunca o microfone. Em 1972, depois de tentar comprar essas rádios pequenininhas que estavam com imensas dificuldades aqui ao redor de Santa Maria, aí o Jaime Medeiros Pinto, que era o proprietário da Rádio Guaratã, ele era de Santiago, chegou um dia e me disse: olha, eu quero te vender a metade. Além da Nativa, que é uma rádio FM, ambas aqui de Santa Maria, nós temos também no nosso grupo aqui a Rádio Integração AM, que é de Restinga Seca, a Rádio Blau Nunes, que é uma rádio AM em Santa Bárbara do Sul, a Rádio São Luís, que é uma rádio AM em São Luís Gonzaga, a Rádio Nativa FM de Alegrete, a Líder FM em Santana do Livramento, a Rádio Cassino AM da terra aí do Felipe, que é na cidade de Rio Grande. Nós temos a Rádio Princesa AM em Candelária, nós temos a Rádio Cinderela, que é de Campo Bom, é uma AM, a Rádio Osório, que é uma rádio AM em Osório, e a Rádio Guaporé,
lá temos uma rádio que é a Rádio Liberal FM. Evidentemente que tu tens que ter pessoas qualificadas próximas de ti para aquelas decisões maiores, mas tanto essas pessoas próximas como também os outros, nós buscamos sempre ter uma afinidade muito grande, tanto que, por exemplo, ali na Nativa, tu bem sabes, nós temos reuniões diárias às 8h50 da manhã, onde todos eles têm a liberdade de participar. Não é um processo que vem de cima para baixo, não, eles têm liberdade. Todos eles participam e ao final da reunião temos aquilo que chamamos de campo livre, onde cada um pode emitir o seu parecer. Enfim, eu acho que é necessário que tu seja apenas uma parte daquele todo, e não que tu seja o superior. Não, tu tem que ser uma parte daquele todo. Assim é que a gente tem tentado buscar em tudo. Aquela delegação dele conseguir executar conforme tu desejarias. Delegar não é difícil, mas quem recebeu a delegação, cumprir com aquilo que tu está enxergando, principalmente quando tu és apaixonado por aquilo que tu estás fazendo, aí realmente complica um pouco mais. Não é muita gente que está qualificada para receber a delegação, não. A tecnologia hoje é fantástico, mas esses possíveis empreendedores terão que cuidar, como eu disse, de várias coisas, entre elas que realmente aquilo que eles estão escolhendo seja a paixão na vida deles em termos de trabalho. E daí tem que trabalhar muito. Não conheço ninguém que de repente tenha conseguido sucesso sem que tenha trabalhado muito. E só para citar um exemplo, naquele tempo que nós iniciamos essas atividades de venda de propaganda e apresentação de programas, uma das coisas que a gente fez foi em Faxinal do Soturno, ao lado do parceiro Wilson Carlos Cirolini, que está conosco até hoje. Naquele tempo, 1960 e poucos, a gente tinha que vender as mensagens, por exemplo, de Natal e Ano Novo, cobrar as mensagens de Natal e Ano Novo, e aí é que vem a parte fantástica. Não existia gravador, nós tínhamos que ficar apresentando no Natal e Ano Novo, das 7 da manhã às 7 da noite, ao vivo. Não tinha gravador, não tinha nada. Tu tinha que fazer tudo aquilo ao vivo. Então, o trabalho, eu acho que ele é extremamente importante. Hoje, o pessoal tem essa facilidade da tecnologia, porque nós estamos em outro mundo, mas nunca se deve descuidar de fazer aquilo que a gente tem a paixão e trabalhar muito na busca dos objetivos, que quem não tiver objetivo também vai ficar assim, sem saber o que fazer. Tem que ter objetivo, traçar uma meta. Ela precisa ter entusiasmo. Pessoa que não tem entusiasmo não vai adiante. Ela lida com muitas pessoas, então daí ela vai ter que ter aquilo que é importante, que a gente pode chamar de equilíbrio, de jogo de cintura, porque seguidamente uma palavra fere. E aí se tu responder na hora, é problema. Tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Se tu não cuidar da tua saúde, tu te mata que nem louco, não dorme direito, como é que tu vai ser empreendedor daí se tu não está cuidando da tua saúde? Tem que cuidar também. Disciplina. É difícil tu ser um grande empreendedor se tu não cumpre com aquilo que tu tens que executar, o horário, pagamento das coisas em dia, tudo isso aí é altamente necessário. Mas tem as outras partes que são também, acho que muito importantes. Tu tem que ter o espírito de doação, não é? Dentro da tua empresa, tu não pode ser o dono do negócio e os teus parceiros que trabalham contigo ficar lá num patamar diferente. Não, tu tem que estar junto deles e eles junto contigo. Então, tu tem que ter esse espírito de doação, de fazer promoções, fazer festinhas, tem que ter isso aí também, não é? E o amor por aquilo que tu fazes, também isso é extremamente... Então, é uma série de coisas para quem quer ser um empreendedor de sucesso. Senão, tu pode ser um empreendedor durante um tempo e depois, por não ter esta série de virtudes, de compromisso, tu acaba tombando. Então, acho que tem que ter uma série de detalhes na tua vida para chegar lá.